E aí, chegamos para mais uma conversa aprofundada. Hoje o tema é daqueles que mexem com a gente, sabe? Vem direto das escrituras, conforme analisado num capítulo específico de teologia, o pecado. Opa, tema denso, né? Mas fundamental. Exato. Mas o que é isso exatamente? De onde surgiu essa ideia toda? E como, segundo a fonte que a gente está usando aqui, isso nos afeta? É um assunto chave na história humana e na relação com o divino, né? Com certeza. É central para entender muita coisa. Então, o material que a gente tem aqui, ele define o pecado, investiga a origem, fala sobre essa ideia de um pecado que a gente meio que herda e quais seriam as consequências disso tudo. Nossa missão aqui é pegar os pontos mais importantes dessa visão teológica e, bom, colocar na mesa para a gente entender. Isso aí. Vamos olhar como essa fonte descreve o pecado não só como, tipo, atos isolados errados, mas como algo mais fundo, sabe? Ligado à lei moral de Deus e até mesmo à nossa natureza. A ideia é desmembrar esses conceitos para entender melhor. Legal. Então, bora lá. Para começar mesmo, como é que o material define o pecado? Porque parece que vai além de simplesmente fazer coisa errada, né? Sim, vai bem além. A definição principal que o texto traz é, olha só, deixar de se conformar à lei moral de Deus. Isso pode ser em atos, claro, mas também em atitudes ou na nossa própria natureza. Na natureza, como assim? Ou seja, no fundo, é uma questão de como a gente se relaciona com Deus e com o padrão que Ele estabeleceu. Não é só o que a gente faz, mas o que a gente é por dentro, entende? Entendi. E o texto cita exemplos disso, né? Para ficar mais claro. Não tem. Cita, sim. Por exemplo, os 10 mandamentos proibindo a cobiça. Isso é uma atitude interna, né? Não é uma ação visível. Verdade. Lá em Êxodo. Isso. Ou Jesus no Sermão do Monte. Ele condena a ira no coração, a luxúria no olhar. São atitudes, sentimentos. Mostra que a coisa é mais profunda. Mateus 5, né? Faz sentido. Exatamente. E tem mais, o argumento vai mais fundo ainda. Diz que o pecado também está na nossa natureza moral. Pelo menos antes de uma transformação espiritual, né? Como assim, na natureza? A perspectiva apresentada é que antes dessa conexão com Deus, a gente não só cometia pecados, a gente era pecador por natureza. É o que o texto sugere com passagens tipo Romanos 5,8. Aquela que diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores? Essa mesma. Ou Efésios 2,3. Éramos por natureza filhos da ira. A ideia é que, mesmo dormindo, a natureza de alguém sem essa conexão, segundo essa visão, não estaria alinhada com Deus. Caramba, então o ponto central da definição bíblica, como está aqui no material, é essa relação, meio que quebrada com Deus e sua lei. Faz sentido com o João 3,4, que fala que pecado é a transgressão da lei. Exato. E isso mostra o peso que o pecado tem nessa visão teológica. Não é só algo ruim pra gente, é fundamentalmente errado, porque vai contra o próprio caráter santo de Deus. Entendi. Por isso, a fonte argumenta Deus necessariamente o rejeita, o abomina. É incompatível com quem ele é. Tá, beleza. Definimos o que é. Mas aí, a pergunta óbvia. Como essa história toda começou? De onde veio o pecado? Boa pergunta. E o texto é bem enfático nisso. Deus não é o autor do pecado. De jeito nenhum. Ele não tem culpa nisso. Cita passagens para isso, né? Sim, várias. Deuteronômio 32, Jó 34, Tiago 1. Todas reforçando que Deus é justo, perfeito e não pode ser tentado pelo mal. A responsabilidade, segundo a fonte, cai totalmente sobre as criaturas. Criaturas. Anjos e humanos. Exatamente. Que escolheram pecar por vontade própria. Foi uma escolha deliberada. Mas o texto também toma um cuidado importante, né? Para não cair naquele erro oposto, a ideia de dualismo, tipo um poder do mal eterno quase igual a Deus. Não é isso que está dizendo. Não, de forma alguma. A visão apresentada é mais complexa, eu diria. O texto argumenta que, embora Deus não tenha criado o pecado, nem se alegre com ele, ele permitiu soberanamente que o pecado entrasse no mundo.
Permitiu. Como assim? Através das escolhas livres das criaturas, mas tudo dentro de um plano maior, da sua providência. Citam Efésios 1:11 para apoiar isso. A ideia de que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É um ponto teológico delicado, mas é o que está lá. Entendi. É delicado mesmo. E olhando especificamente para nós, para a ração humana, o ponto de partida que o texto apresenta é a história clássica, né? Adão e Eva no Éden, Gênesis 3. Isso. Aquele ato de comer o fruto proibido é visto como um modelo, um retrato do pecado em geral. Um modelo. Em que sentido? O material aponta que aquele ato desafiou Deus em basicamente 3 níveis. Primeiro, no nível do conhecimento. Questionando o que Deus disse. Exato. Deus disse não coma, senão você morre. A serpente diz não, você não morre, vai ser como Deus. Questionou a verdade da palavra dele. Certo. Segundo nível. A moralidade. Adão e Eva quiseram decidir por si mesmos o que era certo e errado, né? Comeram um fruto do conhecimento do bem e do mal. E o terceiro? A identidade. A tentação era ser como Deus, a criatura querendo tomar o lugar do Criador. Foi um ato de rebelião nesses 3 níveis. E o texto insiste que essa história de Gênesis é para ser levada a sério, né? Como um evento histórico mesmo. Sim, reforça isso citando como o Novo Testamento se refere a Adão e a esse evento, especialmente Paulo em Romanos 5 e 2 Coríntios 11. Não é visto só como uma alegoria. E a serpente, como entra nisso? É apresentada como um animal real, sim, mas usado por Satanás para falar. O texto conecta Gênesis 3 com outras passagens, como Romanos 16, que fala de esmagar Satanás, e Apocalipse 12, que chama Satanás de antiga serpente. Faz a ligação, né? Exatamente. Um ponto final interessante que o texto levanta sobre a origem é a irracionalidade do pecado. Irracionalidade. Pensando bem, não fazia sentido lógico se rebelar contra um Criador bom, todo-poderoso. Nem para Satanás, nem para Adão e Eva. É descrito como uma escolha, no fundo, tola, né? Contraria a própria razão. Curioso isso. Bom, agora a gente entra num terreno talvez mais complexo ainda. A ideia de que o pecado de Adão passou pra gente, que a gente herda isso. Como é que a fonte explica esse conceito? Olha, essa é uma doutrina-chave aqui. O texto descreve basicamente 2 formas principais como isso acontece. Uma culpa herdada e uma corrupção herdada. Ok, vamos por partes. Culpa herdada. O que seria isso de forma mais direta? Significa que, nessa visão teológica, a gente é considerado legalmente culpado diante de Deus por causa do que Adão fez lá no início. Legalmente culpado, mesmo sem ter feito nada ainda? Exato. A base principal para isso é Romanos 5:12. Aquele versículo que diz que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Por que todos pecaram? Isso. A interpretação que o texto dá é que esse todos pecaram aconteceu em Adão. Quando ele pecou, como nosso representante, nós pecamos nele. Representante? Outros versos ali em Romanos 5 reforçam isso. Fala que as pessoas morriam mesmo antes da lei de Moisés ser dada, indicando que Deus as considerava culpadas por causa do pecado de Adão. E diz explicitamente que, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Entendi a lógica da representação. Adão agiu em nome de toda a humanidade e Deus imputou, quer dizer, creditou a culpa dele na nossa conta. Mas, sendo bem sincera, isso não soa meio injusto? Ser culpado por algo que outra pessoa fez milênios atrás? Sendo bem sincero, isso não soa meio injusto. Essa é a objeção clássica, e o texto antecipa isso. Oferece algumas respostas, dentro da sua lógica, claro. Primeiro, todos nós também cometemos nossos próprios pecados, né? Pelos quais somos culpados de qualquer forma. Certo, temos nossa própria conta. Segundo, eles especulam que, provavelmente, se estivéssemos no lugar de Adão, teríamos feito a mesma coisa. Mas isso é especulativo, claro. E a terceira? É o argumento principal. Esse princípio da representação funciona para os 2 lados. Assim como Adão nos representa na culpa, Cristo representa aqueles que creem na justiça. É o paralelo que Paulo faz em Romanos 5,19.
Seria a forma como Deus estabeleceu que a relação dele com a humanidade funcionaria. Adão e Cristo como cabeças representativas. Entendi. Mas é bom a gente lembrar como o próprio material menciona que essa visão específica da culpa imputada não é um consenso total, nem entre evangélicos. Tem gente, como os arminianos, que pensa diferente sobre esse ponto. Corretíssimo. Existe debate teológico aí. Mas o texto aponta que há um consenso maior sobre o segundo aspecto, a corrupção herdada. Ok. E essa seria o que é a corrupção herdada? É a ideia de que a gente herda de Adão não só a culpa legal, mas uma natureza pecaminosa, uma inclinação, uma disposição interna para o pecado. Ah, agora entendi a questão da natureza que você mencionou antes. Exato. É aqui que ela se encaixa na doutrina. Citam o Salmo 51, onde Davi diz: "Em pecado me concebeu minha mãe." Ou o Salmo 58, que fala dos ímpios que se desviam desde o ventre. E, de novo, Efésios 2,3. Éramos, por natureza, filhos da ira. Isso me faz pensar naquela observação que todo mundo faz. Criança não precisa aprender a ser egoísta ou fazer birra, né? Parece que já vem meio que... No pacote. Exatamente. O texto usa essa observação comum para ilustrar a ideia. E as consequências dessa corrupção herdada, segundo a fonte, são bem sérias. Quais seriam? Basicamente duas. Primeiro, na nossa natureza humana caída, a gente não teria nenhum bem espiritual que agrade a Deus por si só. Tipo, todas as partes do nosso ser, intelecto, emoções, vontade, seriam afetadas pelo pecado. Não totalmente depravadas no sentido de sermos o pior possível, mas afetadas em tudo. Nenhuma parte lesa, digamos assim. Isso. Citam Romanos 7,18, "Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum." Tito 1,15. E segundo, por causa disso, a gente não conseguiria fazer nada que realmente agradasse a Deus espiritualmente por nossa própria força. Nada. Nada que parta só de nós e tenha valor espiritual diante dele. Romanos 8,8 diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. João 15,5, "Sem mim nada podeis fazer." Estaríamos nessa visão presos ao pecado, como diz João 8,34. E precisaríamos da ação de Deus para nos atrair a Ele. Isso mexe bastante com a ideia de livre-arbítrio, né? Como fica a nossa capacidade de escolha nisso tudo? É um ponto crucial. A visão apresentada aqui não nega que a gente faça escolhas voluntárias. A gente escolhe o que a gente quer. O ponto é que a nossa natureza, essa corrupção herdada, inclina tanto o nosso querer por pecado, que a nossa liberdade de escolher o bem espiritual, de agradar a Deus por conta própria, estaria comprometida. Então a gente escolhe, mas escolhe dentro de uma inclinação para o mal. Exatamente essa linha. Nossa vontade não seria neutra, ela estaria inclinada. Por isso a insistência do texto na urgência de responder ao chamado de Deus quando a gente ouve, como diz Hebreus, porque por nós mesmos não iríamos, precisamos da graça atuando. Entendi. E aí surge uma questão bem delicada, que o texto também aborda. E os bebês? Crianças pequenas que morrem muito cedo. Como essa doutrina se aplica a eles? É uma pergunta difícil. O ponto de vista do material é que eles também nascem compartilhando dessa condição humana, a culpa herdada e a natureza corrompida, como o Salmo 51 sugere. Então, não são inocentes nesse sentido teológico. Não no sentido de estarem isentos dessa condição. Se são salvos, e o texto expressa esperança nisso, é pela mesma razão que qualquer adulto, unicamente pela obra de Cristo, aplicada a eles, e pela ação regeneradora do Espírito Santo. A salvação é sempre pela graça. Mas como isso aconteceria com um bebê? O texto argumenta que Deus pode regenerar crianças muito cedo, até mesmo antes de nascer, citando o exemplo de João Batista em Lucas 1. Não dá para saber quantos Deus salva dessa forma, mas aponta-se um padrão bíblico de Deus alcançar famílias de crentes, citando Atos 16. E o caso de Davi, quando o filho dele morreu? É visto como uma fonte de consolo e esperança para pais crentes. Davi diz: "Eu irei a ele, mas ele não voltará para mim", indicando uma confiança de que veria o filho novamente. Para filhos de não crentes, o texto é mais reservado, deixando a questão nas mãos da justiça e misericórdia de Deus. Entendi a abordagem. Além dessa questão do pecado herdado, o texto também fala, claro, dos pecados que a gente de fato comete no dia a dia. E afirma que nisso ninguém escapa, né? Ninguém.
Cita Salmos 14, Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. 1 João 1, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. A universalidade do pecado na prática é um fato. E aí entra uma discussão interessante que o material traz sobre capacidade e responsabilidade. Sim, ele rejeita explicitamente a ideia, associada a um teólogo antigo chamado Pelágio, de que a gente só é responsável pelo que a gente é capaz de fazer. Ah, tipo, se eu não consigo ser perfeito, não sou culpado por não ser. Exatamente essa ideia. A fonte argumenta o contrário, com base nas Escrituras. Nós éramos incapazes espiritualmente, mortos em delitos e pecados, como diz Efésios 2, e mesmo assim éramos considerados culpados por Deus. Então a nossa responsabilidade não é medida pela nossa capacidade. Não. É medida pelo padrão perfeito da lei de Deus. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, Mateus 5,48. Nossa incapacidade não diminui nossa responsabilidade diante desse padrão, segundo essa visão. Forte isso. Outro ponto que o texto levanta. Existem graus de pecado. Tipo, alguns pecados são piores que outros aos olhos de Deus. A resposta que a fonte dá é interessante. Tem dois lados. Por um lado, do ponto de vista legal, diante da justiça de Deus, qualquer pecado, não importa o quão pequeno pareça, nos torna culpados e merecedores de condenação. Qualquer um. Qualquer um. Basta tropeçar em um ponto da lei para ser culpado de tudo, como dizem Gálatas 3 e Tiago 2. Um só pecado já quebra a relação e nos torna réus. Nesse sentido, não há graus de culpa legal. Ou você é culpado ou não é. Entendi. Mas tem o outro lado, né? Do ponto de vista das consequências, o dano que causa na nossa vida, no relacionamento com Deus, no impacto nos outros, aí sim, o texto afirma que alguns pecados são piores que outros. Tem exemplos disso no material pra gente visualizar? Tem sim. Menciona Jesus falando de um pecado maior lá em João 19, quando comparava a culpa de Judas com a de Pilatos. Ah, lembro disso. Ele também distinguiu entre mandamentos menores e maiores da lei, em Mateus. A ideia geral é que um pecado se torna pior se ele traz mais desonra a Deus, se machuca mais a gente ou os outros, ou se é feito de forma mais deliberada, consciente, com teimosia, malícia, ou até desafiando a Deus abertamente. Tipo, pecar sabendo claramente que é errado e mesmo assim ir em frente? Exato. Números 15 fala sobre pecar com altivez ou desafiantemente. E também menciona que o pecado de alguém em posição de liderança ou ensino tem um peso maior, como Tiago 3 alerta sobre os mestres. Faz sentido. E para que serve essa distinção na prática? Qual o valor disso? O texto sugere que ajuda em várias áreas. Ajuda a gente a focar nosso esforço de crescimento nas áreas mais sérias da nossa vida. Ajuda a ter sabedoria na hora de confrontar um pecado em outra pessoa ou na disciplina da igreja, discernindo a gravidade. E até ajuda a entender por que as leis da sociedade punem certos atos mais severamente que outros, né? Roubar um pão não é a mesma coisa que cometer um assassinato, em termos de consequências. Entendi a aplicação prática. Agora uma pergunta importante. E quando um cristão, alguém que já tem fé, já foi justificado, peca, o que acontece segundo essa visão teológica? Ótima pergunta. O material destaca duas coisas fundamentais aqui. Primeiro, a posição legal da pessoa diante de Deus não muda. Ela continua justificada. Não perde a salvação. Não. A justificação é um ato único de Deus, baseado na fé em Cristo, não no nosso desempenho. Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, continua valendo. A pessoa continua sendo filha de Deus, como diz 1 João 3. A salvação, nessa perspectiva, é pela graça mediante a fé. É segura. Ok, a posição legal está garantida. Mas e a segunda coisa? A segunda coisa é que, embora a posição legal não mude, a comunhão com Deus, a intimidade, o relacionamento prático fica sim abalado. E a vida espiritual da pessoa é prejudicada. Prejudicada como? Quais são os efeitos práticos desse pecado na vida do crente? São vários. O pecado entristece o Espírito Santo que habita no crente, como Paulo fala em Efésios 4. Deus, agindo como um pai amoroso, se desagrada e disciplina seus filhos por amor, para o nosso próprio bem,
para nos corrigir, como explica Hebreus 12. A disciplina de Deus. Sim. Além disso, a comunhão prática com Cristo diminui. Jesus fala em João 15 sobre permanecer nele para dar fruto. O pecado atrapalha isso. A pessoa pode se tornar, de certa forma, escrava daquele pecado específico novamente, como Romanos 6 alerta. Mesmo sendo crente. Sim, naquele aspecto específico da vida. E olhando para o futuro, o texto menciona que pode haver perda de recompensas eternas no tribunal de Cristo, mesmo que a salvação em si não seja perdida. É o que Paulo parece indicar em 1 Coríntios 3. Entendi. Tem consequências sérias, mesmo sem perder a salvação. E o texto também faz um alerta, né? Sobre evangélicos não convertidos. O que ele quer dizer com isso? É um ponto bem forte. É um chamado à atenção muito sério. A ideia é que só frequentar a igreja, conhecer a doutrina, ou até mesmo ter uma experiência emocional, não garante que a pessoa realmente nasceu de novo, que houve uma conversão genuína. Então, como saber? O texto aponta para o padrão de vida, um padrão contínuo, persistente de desobediência aos mandamentos de Deus, sem arrependimento sincero, sem sinais de transformação interior, aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito em Gálatas 5, amor, alegria, paz, etc., pode ser um indício preocupante. Um indício de quê? De que a fé professada talvez nunca tenha sido real, genuína. Que a pessoa talvez seja como aquelas a quem Jesus diz em Mateus 7. Nunca os conheci, apartai-vos de mim. Ou como um João 2 diz. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. É um alerta para autoexame, né? Com certeza, um alerta importante. Agora, tem um outro ponto que sempre gera muita dúvida e até medo. A menção a um pecado específico, um que não teria perdão. A tal blasfêmia contra o Espírito Santo. O que o material diz sobre isso? Sim, esse é um tema delicado. O texto aborda isso com base principalmente em Mateus 12 e Marcos 3, onde Jesus fala sobre isso. E também conecta com uma passagem em Hebreus 6 sobre apostasia após um profundo conhecimento. E o que seria essa blasfêmia exatamente? O ponto-chave, segundo a análise do texto, é o contexto em que Jesus disse isso. É fundamental para entender. Qual era o contexto? Jesus tinha acabado de realizar um milagre incrível, expulsando um demônio e curando um homem cego e mudo. Era uma demonstração clara do poder do Espírito Santo agindo através dele. E aí, os fariseus, líderes religiosos que conheciam as Escrituras, vendo aquilo, em vez de reconhecerem a obra de Deus, disseram que Jesus fazia aquilo pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Nossa, atribuíram a obra de Deus ao diabo. Exatamente. Então, esse pecado imperdoável, como descrito aqui, não é simplesmente um xingamento ou uma dúvida persistente. Envolveria uma combinação muito específica e terrível. Primeiro, ter um conhecimento claro e inegável da verdade sobre Jesus e a obra do Espírito Santo. Segundo, rejeitar conscientemente essa verdade. E terceiro, de forma maldosa e deliberada, atribuir a obra clara de Deus a Satanás. E por que justamente esse pecado não teria perdão? Qual a lógica por trás disso? A explicação dada no material é que a pessoa chega a um nível de endurecimento do coração tão extremo, tão final, que ela rejeita o próprio meio pelo qual Deus normalmente opera para trazer arrependimento e fé. Ela vê a luz claramente e a chama de trevas. Fecha a porta para a graça, digamos assim. Exatamente. O coração se torna tão endurecido, tão resistente à verdade e ao Espírito, que se torna inacessível à graça pelos meios normais que Deus usa. Hebreus 6 descreve uma situação parecida, de queda após iluminação, conhecimento e experiência. Não é que o pecado seja maior que o poder do perdão de Deus, mas o coração da pessoa se torna incapaz de se arrepender e aceitar esse perdão. Entendi a gravidade, mas tem uma nota de consolo que o texto traz, né? Sim, muito importante. Geralmente quem está angustiado, preocupado, com medo de ter cometido esse pecado, muito provavelmente não o cometeu. Por quê? Porque a própria preocupação, a própria sensibilidade e angústia em relação a isso já é um sinal de que o coração não está nesse estado final de endurecimento total. Quem chegou a esse ponto geralmente não se importa mais. Faz sentido. É um alívio para muita gente que se preocupa com isso. Com certeza.
Bom, para a gente ir fechando nossa conversa, o último ponto que o material aborda é: por que Deus castiga o pecado? Qual a razão fundamental disso, dentro dessa visão teológica? A razão primária apresentada não é, apenas dar o exemplo ou nos corrigir, embora a disciplina tenha esse papel para os crentes. A razão mais fundamental é a própria justiça de Deus. A justiça dele. Sim. O caráter perfeitamente justo de Deus exigiria uma resposta ao pecado. Se o pecado, que é uma afronta à santidade e à lei dele, ficasse sem consequência, a própria justiça de Deus seria questionável. O castigo do pecado seria necessário para que a justiça dele fosse mantida e honrada no universo. Citam Jeremias 9, onde Deus diz que tem prazer em exercer justiça. E imagino que a morte de Cristo na cruz entra aí como uma grande demonstração dessa necessidade de justiça, certo? Perfeitamente. Esse é o ponto central. Romanos 3, 25, 26 é o texto-chave aqui. A ideia é que Deus ofereceu Jesus como propiciação. Propiciação, que é isso? É um sacrifício que satisfaz as exigências da justiça divina contra o pecado. Ao punir o pecado em Cristo, que tomou o nosso lugar, Deus pôde demonstrar publicamente que ele é justo, porque o pecado não ficou impune, e ao mesmo tempo ele é aquele que pode declarar justo, justificar, todo aquele que tem fé em Jesus. Entendi. Ele satisfaz a própria justiça ao punir o pecado em Jesus para poder perdoar a gente. Exatamente. Se Deus simplesmente tivesse ignorado os pecados, sua justiça poderia ser colocada em dúvida. Mas na cruz, ele mostrou ser tanto justo quanto justificador. O castigo, nessa visão, não é arbitrário. Ele afirma que a justiça é um pilar fundamental da realidade que Deus criou. Uau! Muita coisa para processar. Demos uma bela passada pela visão teológica do pecado apresentada nesse material, né? Desde o que é, de onde veio, como a gente herda isso, aquela questão da culpa e da corrupção herdada. Como ele se manifesta nos nossos atos e atitudes, os diferentes graus de pecado, Os efeitos na vida de quem já crê, aquele pecado específico sem perdão. E, por fim, por que, segundo a fonte, ele precisa ser punido pela justiça de Deus. Foi denso. foi sim. Vemos que, por essa ótica, o pecado é realmente bem mais que um erro isolado, né? É apresentado como uma condição profunda que afeta nossa natureza inteira, nosso relacionamento fundamental com Deus, e tem ecos profundos aqui nesta vida e também na eternidade. Exato. E a solução apontada o tempo todo, claro, é a redenção que vem através de Cristo. Sem dúvida. Ele é apresentado como uma resposta divina para essa condição humana. Bom, fica aí, então talvez uma provocação final para a gente pensar algo que o próprio texto sugere nas suas questões de aplicação, de que forma entender a profundidade e a seriedade do pecado, como a gente conversou aqui com base nesse material, pode mudar a nossa percepção sobre o quanto a gente realmente precisa da graça de Deus e como isso impacta a forma como a gente encara a nossa própria caminhada de crescimento espiritual. Ótima reflexão para a gente levar. Muda a perspectiva, né? Muda bastante. Bom, foi ótimo conversar sobre isso. Valeu pela companhia de quem nos ouviu nessa análise. A gente se encontra na próxima. Até lá.